Bom dia, pessoal. Fui convidada pela nossa gerência de ensino e pesquisa do Hospital das Clínicas para apresentar para vocês o programa Apoiar, ambulatórios, pesquisas e orientações integradas em assistência reprodutiva. Essa atividade aconteceu no nosso auditório em formato presencial no dia 30 de setembro de 2022. E hoje estamos aqui gravando este conteúdo para que haja uma maior acessibilidade de todos a essas informações. Gostaria de agradecer mais uma vez a acolhida a essa proposta do nosso Hospital das Clínicas, do nosso Complexo Universitário Professor Edgar Santos, da nossa Faculdade de Medicina e do Instituto de Ciências da Saúde, todas as instituições parceiras desse programa. Saliento a vocês que nós estamos alinhados com os objetivos do milênio. A Organização das Nações Unidas já compreende a importância do planejamento reprodutivo, hoje considerado de forma mais ampla com o conceito de aconselhamento reprodutivo, como vocês verão mais adiante, contemplando ações direcionadas à contracepção oportuna e à concepção seguras. Hoje, na nossa atividade, nós trataremos a respeito da concepção segura e as ações que têm sido desenvolvidas aqui na nossa instituição. Devo comentar com todos vocês o panorama que temos na atualidade em relação à reprodução da mulher moderna, onde há notoriamente uma redução progressiva na sua fertilidade e na sua fecundidade. As mulheres têm deixado para engravidar mais adiante em suas vidas, um número menor de filhos constituindo sua prole, e nós percebemos isso ao longo do tempo se delineando e com perspectivas futuras de que isso se amplie de alguma forma. Isso se deve, logicamente, a um contexto sociocultural de emergência, onde a mulher se insere cada vez mais no mercado de trabalho, nos cenários diversos da educação, da política, mas não só isso, nós percebemos também um aumento. Ele tem sido lento e gradual, mas tem ocorrido nos casos de infertilidade conjugal, ou seja, dificuldades para gestar e conceber espontaneamente dos casais, das pessoas. E isso se deve muito em função de um comportamento, de uma vivência da sua sexualidade com exposições diversas, como por exemplo em situações de risco e vulnerabilidade, como gestação na adolescência, aquisição de infecções sexualmente transmissíveis, trazendo danos muitas vezes ao aparelho reprodutor feminino e masculino. Mas nós destacaríamos também o fato da mulher protelar o processo grávido puerperal gestacional em suas vidas, em seu ciclo vital, tem feito com que ela desenvolva ao longo do tempo patologias ginecológicas hormônio dependentes, que num processo onde a mulher engravida de forma mais corriqueira, ou diria até sucessiva, como no passado, essas patologias eram menos incidentes. Também devo comentar com vocês a influência negativa que vemos hoje do modus vivendi, do chamado estilo de vida, em que tange um aumento dos efeitos estressores, da exposição a toxinas, a produtos ambientais de uma forma geral, como poluentes, que contribuem para uma redução da fertilidade, segundo estudos mais detalhados nessa área que vem se desenhando. Então, assim, com essa demanda mais crescente e também poderia dizer com um apelo mercadológico muito grande, a ciência reprodutiva deu um boom nos últimos 40 anos e acerca do seu desenvolvimento progressivo foram também agregadas várias ofertas de assistência em reprodução humana assistida. E dentro dessas ofertas e desses apoios que podemos dar, vocês veem aqui listados no bloco em vermelho, aqueles de maior complexidade, onde seria necessária
a instalação e a capacidade técnica de fertilização in vitro nos segmentos que assim ofereçam, mas aqui ao lado, no bloco em azul destacado, várias ações que podem ser assumidas e contempladas, desde a baixa complexidade de tratamentos a até mesmo o que chamamos de aconselhamento reprodutivo e que temos advogado aqui no nosso cenário. Um cenário que promove a acessibilidade deve ter em mente não só o acesso futuro, em médio e longo prazo, de campanhas e políticas em saúde que possam abarcar as técnicas de alta complexidade, como nesse texto de professora Maria do Carmo Souza Borges, mas nós também devemos entender que no decorrer da ciência, à medida que vamos incorporando novas tecnologias, essas tecnologias precisam de validação, precisam de evidências para sua estruturação, em especial no âmbito de saúde pública, onde todas as decisões são macro e levam em consideração custo-efetividade. Mas não deveríamos deixar de destacar aqui, nesse nosso conteúdo, os avanços inegáveis com relação às medicações. Nós tivemos um salto muito grande nesse desenvolvimento. Desde a década de 60, sabemos a revolução que se implementou, inclusive comportamental, no que diz respeito à sexualidade das pessoas, com a incorporação rotineira do uso dos contraceptivos. E nós começamos a perceber também um movimento no sentido da concepção protelada, onde a mulher toma para si as decisões do melhor momento para gestar. Mas isso não acontece sem ônus, como os senhores vão ver mais adiante nesse conteúdo, e nós precisamos alertar a população os limites bioéticos e biológicos especificamente para quem protela a gestação. Mas, obviamente, num cenário universitário como o nosso, não teremos de deixar de vista todo o arsenal tecnológico que foi sendo incorporado desde o advento do nascimento da Louise Brown, que foi o primeiro bebê de proveta que se tem notícia na ciência reprodutiva, e chegando hoje ao cenário da micromanipulação de gametas 1 a 1, que trouxe realmente uma perspectiva promissora para homens que apresentavam um quantitativo e qualitativo muito exíguo na sua capacidade reprodutiva nas amostras seminais. Então tivemos grandes ganhos. E agora, na era mais voltada à seletividade embrionária e à avaliação qualitativa desses gametas, vemos de forma até mesmo galopante, muito rápida, a incorporação de tecnologias que buscam estudar e buscam validar essa seleção embrionária cada vez mais. Mas não é nesta perspectiva das tecnologias mais hard que nós vamos falar para vocês, e sim um resgate de outras tecnologias mais leves que não perdem o seu sentido, uma vez que através delas é que nós conseguimos dar, inclusive, melhores perspectivas de resolução e de resultados quando aplicamos às outras tecnologias mais complexas. A grande questão é como anda a acessibilidade a tudo isso. Nós temos a perspectiva antiga de uma rede que funcionava de uma forma muito hierárquica, muito categorizada e muito separada, que não havia um diálogo maior. E hoje a rede começa a se movimentar no sentido de integralidade, intercambialidade, necessários para que a gente possa promover o acesso cada vez mais precoce, seja de patologias como as doenças raras, que hoje nós vemos todo um movimento aqui no nosso hospital, apoiado pelo Ministério inclusive, mas eu diria que do ponto de vista reprodutivo, isso também é bastante cabível, e esse é o movimento que nós temos feito. Temos salientado a importância na rede de que as mulheres acessem esse aconselhamento e essa avaliação o mais precocemente possível, porque a idade feminina é, sem dúvida, o fator prognóstico isolado de maior importância para os resultados reprodutivos hoje, seja na utilização de baixa
complexidade ou de alta complexidade na terapêutica. E saliento ainda também a questão do tempo, o tempo de infertilidade. Então nós estamos tentando fazer a rede compreender quais são os fatores de risco agregados para o desenvolvimento de infertilidade, fazendo com que essas pessoas cheguem antes mesmo da infertilidade ser constatada, assim como o processo investigativo com brevidade, com acessibilidade plena, para que os casais possam ter definidos os seus fatores envolvidos de infertilidade e desenhar a melhor solução possível para cada caso. E essa tem sido a nossa proposta aqui dentro do cenário universitário e em rede, porque este é um programa que se aliou à Secretaria Estadual de Saúde, à Secretaria Municipal de Saúde, para que esse trânsito pudesse acontecer da forma mais rápida e plena possível. Gente, não há solução hoje tecnológica que supere a questão da idade feminina no contexto reprodutivo. Por mais que tenhamos desenvolvidos diversos arsenais e protocolos medicamentosos, eles não conseguem reverter o impacto negativo do fenômeno biológico do passar do tempo e da idade femininas. Portanto, vejam aqui que a taxa de fecundidade dessas mulheres, de nós mulheres, ao longo do tempo, ela vai decaindo, vai declinando a partir de uma determinada faixa etária, sendo considerada hoje a faixa etária de alerta, os 35 anos, e a partir dos 40 anos, uma tendência mundial a uma aceleração dos processos de apoio e de intervenções das mais variadas ordens. Dependendo de caso a caso e do contexto que o casal traga de fatores e cofatores de infertilidade, isso pode ser mais ou menos invasivo. Mas o que importa aqui, que a mensagem que tem que ficar clara para todos, é que a faixa etária importa muito, tanto para o sucesso terapêutico das intervenções das mais complexas e desenvolvidas existentes, como também para o processo de reprodução espontânea. E aqui tem um grupo que acompanhamos e gostamos muito da literatura publicada, que é o grupo holandês, normalmente porque lá não existem grandes limites de acesso às tecnologias. Lá, casais que têm infertilidade ou dificuldades para engravidar têm acesso a 6 ciclos para o suporte técnico das intervenções que eles necessitem para engravidar, incluindo fertilizações in vitro, inseminações intrauterinas, dentre outros recursos, e, portanto, é um local que nos dá um panorama bem interessante sobre resolutividade. E está muito claro no decorrer das publicações e do acompanhamento da população deles, de que nós temos sim um impacto muito significativo da idade feminina, e aqui a gente está vendo a diferença que se faz entre a melhor idade para gestar espontaneamente, sendo dos 21 aos 31 anos, onde muitas mulheres hoje acabam optando por protelar e investir na carreira, nos estudos ou contextos variados de famílias. Às vezes não há uma parceria ainda com o projeto parental, e, portanto, há hoje um impasse em relação a essas decisões, mas as mulheres precisam saber a sua realidade, individualizar e personalizar essa decisão, buscando o melhor aconselhamento possível. A melhor idade para se investir neste aconselhamento reprodutivo é o mais cedo possível, mas idealmente entre 31 e 41 anos é preciso que se fale desses aspectos com as mulheres, que elas sejam alertadas. Por isso aqui o processo em amarelo, isso já vem sendo feito neste país e é de fato algo de vanguarda. Vejam que a publicação data de 2007 e nós estamos hoje em 2022 falando sobre isso no Brasil, porque hoje já há um entendimento da Organização Mundial de Saúde, dentre outras publicações, inclusive americanas, do EICOG americano, do Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia, sobre a importância de otimizar a fertilidade natural e de investir antecipadamente no aconselhamento reprodutivo em idades mais promissoras. Aqui eu destacaria para vocês
que esta questão da fecundidade, ou seja, quantos filhos a pessoa deseja ter, também é relevante, uma vez que para ter mais do que um filho, a mulher precisaria estar investindo em antecipar o seu processo de gestação ou de tentativas gestacionais, ou pensar na possibilidade de, por exemplo, vitrificar óvulos ou dialogar com os profissionais sobre os aspectos atuais da preservação da fertilidade. Vejam que essa é uma área que não dá certezas. Inclusive, a própria preservação da fertilidade com congelamento de sêmen, congelamento de oócitos, que hoje em dia nós usamos a vitrificação, por isso esse nome, é uma técnica mais proveitosa de ampla recuperação dos gametas. Mesmo assim, quando vamos fazer de fato a junção dos gametas e a transferência para o útero materno dos embriões, nós não temos plena convicção de que vai acontecer uma gestação. Então, por ser uma área em que temos muitas vezes mais do que uma tentativa para que tenhamos sucesso, é preciso dar esse alerta. A raça humana, a espécie humana de um modo geral, não tem uma alta capacidade reprodutiva como outras espécies. Nós demoramos em média 12 meses para conseguir uma gestação espontânea saudável na maioria dos casos, a estimativa de 85% dos casais num primeiro ano. Mas à medida em que a idade vai avançando, isso vai se tornando cada vez menor, as chances vão se tornando mais exíguas e o pior, vai havendo um aumento progressivo das dificuldades relacionadas à formação desse bebê e à manutenção da gravidez. Quando viemos propor aqui para a universidade esse programa, nós fizemos uma avaliação retrospectiva junto com uma residente do programa de residência desse serviço e uma colega que já atuava no serviço atendendo casais inférteis, a doutora Isa Rocha, nossa parceira de trabalho, e com a anuência de professora Renata Brito, fizemos essa avaliação e ficamos assim impactados com alguns aspectos. Primeiro, que mais da metade das pacientes atendidas naquele período não aderiu ao serviço. Um serviço que não conseguia contemplar todas as causas, né? Não conseguia contemplar todo o processo investigativo e não conseguia contemplar os tratamentos a serem oferecidos, em especial num perfil como que vinha sendo atendido. A despeito de serem moças jovens, porque uma média de 33 anos é considerado jovem para o aspecto reprodutivo, ou seja, oportuno, com menos de 35 anos, mas nós tínhamos pessoas com mais de 5 anos de infertilidade conjugal. E a questão que prevalecia na percepção da análise era de que se tratava de um contexto de mulheres com condições de maior vulnerabilidade socioeconômica e escolaridade e que já tinham em alguns momentos riscos agregados de infecções sexualmente transmissíveis ou outras patologias como miomas uterinos, endometriose com dor pélvica crônica, até mesmo tuberculose tinha sido destacada, cirurgias abdominais prévias. Então eram mulheres que tinham fatores de risco agregados para um fator tubo-peritoneal, que muitas vezes nos leva a um tempo de infertilidade alongado, com baixo potencial de resolutividade, com técnicas menos complexas. Então, estávamos acolhendo uma população sem chances de resolutividade no nosso cenário e, portanto, apostando num caminho equivocado no serviço. Tínhamos que resgatar a questão do acesso mais precoce, não só em relação à idade, mas no próprio tempo de infertilidade. E por isso mesmo nós começamos a nos perguntar por que tudo isso vinha acontecendo e vimos também que nessa mesma população estudada, muitas mulheres não conseguiam concluir o seu processo investigativo. Então o hospital não estava conseguindo fornecer todos os exames necessários para clarear os fatores de infertilidade da população que atendia. Então, a força de um processo pré-concepcional, quando falamos de aconselhamento reprodutivo, é muito forte, pessoal. Nós precisamos entender
que o momento ideal para essa mulher ser orientada quanto ao aspecto reprodutivo é antes dela apresentar o fenômeno da infertilidade. E aqui fica claro que tem que ser um processo participativo, de esclarecimento, onde a mulher tenha um exercício da sua autonomia garantidos. E para isso, sem dúvida, trazer ao foco da vida feminina novamente esse momento de gestar, perguntar nas consultas ginecológicas, voltar a dialogar sobre isso, porque se tornou muito natural falarmos da contracepção. O que é que você usa para evitar filhos? Mas nós não perguntamos mais quando você deseja ter filhos. Você deseja ter filhos? Então essa pergunta tem que voltar à tona dos nossos atendimentos. E daí o programa Apoiar veio trazer esse resgate para o cenário universitário, porque é um cenário formativo. Nós temos programas de residências aqui das mais variadas especialidades, em especial a questão da saúde da mulher abarcada pela Unidade de Atenção à Saúde da Mulher, a UASM, no programa de residência em ginecologia e obstetrícia, mas nós sabemos tão bem quanto outras especialidades também intercambiam conosco esse cuidado, esse zelo, como a endocrinologia, a própria genética, e por que não falar que tratar de infertilidade ou de um cenário conjunto de infertilidade muitas vezes nos leva a demandar um atendimento à saúde masculina também. Então foram feitas várias parcerias, inclusive com a urologia, para que esse programa se instituísse. E a bandeira primária do programa foi acesso precoce, atendimento num perfil prioritário, chamando e convocando a rede a encaminhar pacientes em momento oportuno, com menos de 1 ano de infertilidade e tentativas de gestar, quando a mulher tem menos de 35 anos, quando a mulher está ali entre os seus 35 e 39 anos, não esperar 1 ano, mas 6 meses para que possamos ter maior assertividade nas pesquisas e na avaliação de cofatores, maior celeridade para o tratamento. Acima de 40 anos, a recomendação técnica vigente é imediatamente fazer avaliação por aconselhamento reprodutivo, em especial a reserva ovariana, checando patologias potenciais que reduzissem essa capacidade reprodutiva. E aqui está claro, né, o papel de avaliação dessa reserva ovariana a partir dos 35 anos em especial. Eu trago aqui para vocês não só essa questão quantitativa, qualitativa, que ela tem sido bastante comentada em mídia, a despeito de que hoje na mídia tenhamos diversos exemplos das excepcionalidades, mas o que nós estamos sempre reiterando aqui é o aspecto populacional. Estamos falando do macro, da saúde coletiva, e não devemos perder de vista que para uma imensa maioria de mulheres, esse retardar, esse protelar da gestação traz impacto bastante negativo, em especial na formação da criança. Então, com isso, nós temos uma ampliação das taxas de abortamento, sejam eles em tratamentos assistidos ou em gestações espontâneas, porque nem sempre é possível reduzir o impacto do processo da malformação. A malformação ela é estabelecida por algo inerente ao DNA dos gametas, e o DNA dos gametas não é trabalhado ou modificado na assistência reprodutiva, mesmo em alta complexidade. Uma fertilização in vitro hoje não modifica gametas, ela trabalha com os gametas que recebe no processo assistencial. E no laboratório é possível sim acompanhar a evolução dos embriões, fazer testagens genéticas do ponto de vista de rastreio, às vezes até mesmo do ponto de vista mais específico, em busca de alguma doença heredofamiliar, sob aconselhamento genético parceiro, mas isso não é para uma maioria de pessoas, não está disponível no nosso Sistema Único de Saúde de rotina e traz um grande desafio, que é, uma vez engravidando, para onde essas mulheres vão, seja do ponto de vista espontâneo ou assistido. E para isso nós fizemos também uma parceria com a nossa maternidade escola, a Maternidade Climédio de Oliveira, maternidade irmã da nossa, serviço irmão da nossa universidade.
Pessoal, não tem como negar, para fugir do processo inerente à faixa etária, alguns serviços acabam recorrendo a um programa de doação de óvulos, um intercâmbio relacionado à utilização de ócitos de mulheres que foram doadoras em programas assistidos, direcionado a mulheres que já têm uma idade mais avançada ou alguma patologia inerente ao gameta, um histórico de perdas recorrentes com atribuição a malformações e a questões genéticas. Entretanto, não é uma realidade alcançável, tangível para todos os serviços, algo hoje que na Bahia funciona apenas em âmbito privado, não tendo disponível na nossa universidade. E aqui eu trago essa lâmina que ela é bem detalhada em informações e estatísticas, mas a verdade é que mesmo no cenário privado, quando utilizamos óvulos próprios até uma determinada faixa etária, os resultados reprodutivos são muito exíguos, muito exíguos. Mesmo utilizando o processo de seleção genética embrionária, nós não conseguimos suplantar todos esses desafios, apenas reduzindo em cerca de 20% a taxa de abortamento agregado no cenário que a mulher já teria naquela faixa etária. Então, é algo que realmente a gente tem que estar ponderando, refletindo, de que talvez as mulheres precisam ser melhor esclarecidas, não deixando para tão adiante esse processo de aconselhamento, de busca de apoio, porque por vezes, numa fantasia ou até mesmo numa falsa impressão de que na reprodução humana assistida hoje tenhamos todos os recursos para superar o desafio da idade feminina, infelizmente isso não é verdadeiro. Como comentei para vocês, essas circunstâncias de criopreservação da fertilidade, elas nos impõem o processo de fertilização in vitro. Então, seria necessária a implantação de um programa específico para que existisse essa oferta na comunidade. Hoje, a realidade do Sistema Único de Saúde quanto à fertilização in vitro e tratamentos mais complexos é bastante restrita. Aqui eu trago uma lista de alguns serviços para que vocês possam conhecer e saber do cenário nacional, mas é importante comentar que as demandas são regionalizadas e a nossa Bahia, o nosso estado ainda carece deste tipo de investimento. Ainda que exista uma tranquilidade e uma estrutura básica em vários cenários públicos da nossa Bahia para se fazer uma captação de oócitos, que é um procedimento simples, ou até mesmo a transferência de embriões, no que diz respeito à implantação de um laboratório de fertilização in vitro, isso já não é tão verdadeiro. É preciso uma estrutura técnica avançada, equipamentos, insumos para a sua manutenção que nem sempre estão disponíveis ou são uma realidade sem que haja um investimento específico nesta área. Isso porque também temos uma série de questões normativas que devem ser obedecidas. Nós temos a base hoje fundamentada nas normas publicadas pela Anvisa e na vigilância da Rede Lara e do nosso Cisêmbrio, que são processos nacionais de monitoramento dos laboratórios de fertilização in vitro implantados no território nacional. Então, o atendimento de tudo isso é necessário para que se faça, de fato, a implantação de um laboratório dessa magnitude, com essa especificidade. Enquanto não temos esta condição no cenário baiano, nós resgatamos um conhecimento técnico muito importante de que 50% dos casos, quando assistidos em tempo oportuno, são resolvidos clinicamente ou na baixa complexidade, como vocês estão vendo aqui nesses percentuais, cabendo apenas um percentual relativamente pequeno de fertilizações in vitro necessárias, se nós entendermos que estamos recebendo pacientes com idades menos avançadas e tempo de infertilidade menor. E aqui veio a ideia de que podemos fazer isso sim em rede, atrair um público que hoje se coloca como uma demanda reprimida grande, sem portas de acesso para ser atendidos,
chegando ao especialista muitas vezes em contexto privado com parcos recursos para poder tentar alguma solução do seu problema, da sua necessidade de saúde. E não raro temos pessoas com mais do que 3 anos de infertilidade, prejudicando os cenários de resolução, mulheres mais velhas com mais do que 40 anos, e essa tem sido a rotina e a realidade de muitos serviços. Há algum tempo atrás eu fiz uma busca num serviço privado de Salvador, na verdade em 2, onde a média de idade das mulheres atendidas girava em torno de 36 anos e o tempo de infertilidade superior a 3 anos. Então, estamos errando do ponto de vista de saúde coletiva, não só no privado, mas também no público. Nós podemos fazer muito para um acesso mais precoce e está aqui lançada essa proposta. Então, a ideia é de que tenhamos um perfil de risco para perda de capacidade reprodutiva identificado com mais precocidade, podendo utilizar tratamentos de menor complexidade e sermos mais resolutivos. Aqui eu trago para vocês uma lâmina bem detalhada, mas que fique talvez como um recurso para print, para consulta periódica, uma vez que está gravado. Notem que as lâminas e os slides são bem pletóricos de informações, porque a intenção dessa gravação é ser realmente informativa sobre o programa, para que vocês possam estar sempre consultando os perfis que foram pactuados em rede. Mas, para além desses perfis pactuados em rede, nossa universidade também se interessou por propostas de pesquisa. E nós temos aqui um grupo de infertilidade sem causa aparente que vem crescendo, em especial nas patologias associadas a alterações imunológicas, e aqui eu destacaria as tiroidopatias, interesse nosso atual de doutoramento, a endometriose, a participação não como uma causa de infertilidade, mas dada a frequência de complicações e desfechos negativos associados à miomatose uterina e à obesidade. Ambos muito frequentes, muito prevalentes na nossa população. E aqui, por se tratar também do ambiente universitário, não poderia deixar de destacar uma série de patologias que estão associadas a uma perda mais precoce dessa capacidade reprodutiva nas mulheres, podendo levar a uma insuficiência ovariana, impactando frontalmente as condições de gestação, tanto espontânea quanto assistida, e podendo até contribuir como um fator agravador de uma menopausa precoce para essas mulheres. Então, trago aqui também como destaque essas situações potenciais, a exposição a quimioterápicos, a radioterapia, procedimentos ovarianos, doenças genéticas, e já destaquei para os senhores a utilização de imunossupressores e as próprias doenças autoimunes. Aqui, pessoal, só para deixar claro que são conceitos distintos quando a gente fala da baixa reserva ovariana, ou da mulher que responde mal a um tratamento, ou aquela que está caminhando para uma insuficiência ovariana prematura ou até mesmo uma falência estabelecida, né, não mais transitória. Então, os conceitos mudam, os fenômenos são diferentes e utilizamos para isso exames complementares com dosagens hormonais que os senhos veem aqui destacadas, em especial o FSH e o hormônio folículo estimulante, que é o FSH e o estradiol séricos, como marcadores que nós temos disponíveis no SUS, mas o antimileriano eu destacaria como algo que tem sido oferecido em âmbito de pesquisa na nossa universidade. E a contagem de folículos antrais, que é um exame feito por ultrassom de forma padronizada, que tem sido bastante útil, tem sido acessível na rede SUS, na nossa universidade, tanto aqui quanto na maternidade Climélio de Oliveira. Aqui só um lembrete sobre a nossa linha de pesquisa, que eu trouxe aqui para ilustrar, abrindo portas para várias outras pesquisas. A linha metabólica é uma linha muito forte no nosso entendimento aqui no ambulatório, no programa Apoiar. Essa é a proposta que trouxemos basicamente do programa Apoiar para a concepção segura.
Vejam que nós transitamos desde o aconselhamento reprodutivo, a identificação mais precoce da infertilidade conjugal e a processos terapêuticos mais simples, como correção de anovulação, dentre outros contextos. Existe uma perspectiva de médio prazo para a instalação técnica das inseminações intrauterinas, fruto da parceria que foi estabelecida com a urologia. E é lógico que esse olhar mais global para a saúde feminina é abraçado, além de todas essas ofertas de avaliação que nós colocamos aqui em destaque para vocês, onde a esterossalpingografia, eu gostaria de citar, tem sido feita em parceria com serviços privados de ex-alunos dessa universidade, onde hoje 4 serviços contribuem com 2 a 3 exames mês com gratuidade, com cortesia para o programa, permitindo com que tenhamos assim condições de fazer esse exame que infelizmente no momento se encontra limitado no nosso hospital. O espermograma e os testes de recuperação e preparação espermática serão contemplados à medida em que for instalada a capacidade técnica para o laboratório de andrologia já em tramitação. Como eu comentei com vocês, a linha metabólica é uma linha muito forte do programa Apoiar e nós temos investido fortemente nas linhas de avaliação, assistência, ensino e pesquisa da síndrome de ovário policístico, das tiroidopatias e da própria obesidade. Aqui nos cuidados pré-concepcionais, nós entendemos que tanto homem quanto mulher devem ser investigados para as ISTs, as principais infecções sexualmente transmissíveis. Fazemos também o aconselhamento correlato para a Zika vírus, que a despeito de não estarmos mais num surto, mas se tornou endêmico e de importância para quem deseja engravidar, e a Covid e o próprio SARS-CoV com a Covid-19, que nos trouxe um desafio tremendo durante o período da pandemia e que ainda hoje carece de orientações relacionadas à vacinação, à pós-vacinação, período de segurança para gestar após infecções agudas ou exames positivos, enfim, sendo disponibilizados aqui esse tipo de orientação, disponibilizadas no nosso programa. Nós também temos um TCC em andamento de um residente focado na classificação de risco gestacional. Nós estamos tentando conhecer essas pessoas que estão chegando agora através do aconselhamento reprodutivo, estabelecendo qual será o seu perfil, se de baixo, médio ou alto risco para a questão do potencial reprodutivo, vendo inclusive se essa mudança de perfil contribui conosco para que tenhamos um melhor cenário gestacional. Aqui para os homens, já temos a porta de acesso aberta através da triagem com o Dr. Rogério Eirado, o apoio de Dr. Lucas Batista e Dr. Birajara, líderes do grupo, que hoje já conseguem, inclusive, além da avaliação da saúde masculina global, fazer a reversão de vasectomias, a correção cirúrgica de varicoceles, o que tem sido muito salutar para o programa, com gestações espontâneas obtidas, inclusive após intervenção. Aqui eu comentei com vocês que existe essa perspectiva que já está sendo pleiteada e tramitada para que tenhamos espermograma no nosso serviço e preparo seminal, permitindo o processo das inseminações, e não se faz, sem dúvida alguma, um processo como esse funcionar sozinho, e aqui eu cito para vocês todos os grupos envolvidos nesta caminhada. Comentava sobre a esterossalpingografia, nós conseguimos ampliar de 3 serviços privados para 4, tá? Essa lâmina já foi atualizada recentemente com mais um apoiador do programa Apoiar. Mas qual é o interesse disso? Nós precisamos entender que nem todo fator tubário, tubo peritoneal, é passível de correção num ambiente como o nosso, universitário, público, e eu diria que até mesmo no privado, porque, infelizmente, correções cirúrgicas nem sempre são bem sucedidas, trazendo melhores perspectivas, e muitas vezes essas mulheres acabam tendo que recorrer
a fertilização in vitro, e nestes cenários nós temos encaminhado as pacientes com relatoria para a Defensoria Pública, no sentido de tentar subsídios ou caminhos que lhes proporcionem essa correção. Comento com vocês ainda que, a despeito de, por vezes, necessitar da fertilização in vitro sem condições de correção cirúrgica, essas mulheres também se beneficiam da anulação de trompas muito doentes, porque estas podem ter um efeito muito negativo, não só em gestações espontâneas obtidas quando há uma trompa pérvia e a outra comprometida e dilatada, mas também no próprio processo de fertilização assistida, de alta complexidade. Então, é muito interessante e importante que estudemos as trompas e estabeleçamos junto com o casal os limites de viabilidade dessa trompa para gestar, seja espontaneamente ou de forma assistida. Tá, aqui é um consenso de 2012, é velhinho, mas continua atual hoje nos nossos cenários e sendo utilizado como parâmetro para que indiquemos ou não uma intervenção cirúrgica tubária. Então, o nosso programa, a despeito de ter acesso a endoscopias com esteroscopias, laparoscopias, existe um entendimento e um diálogo muito grande com as equipes cirúrgicas do até quando é possível e é útil intervir. Então, nós partimos da premissa que nos tornamos uma referência na rede assistencial, no preparo pré-concepcional, no aconselhamento reprodutivo, na investigação completa da infertilidade, investimentos em tratamentos de baixa complexidade ou cirúrgicos quando cabíveis, a classificação de risco para concepção segura. Muitas vezes temos comorbidades, as mulheres têm desejo de esclarecimento sobre se é ou não seguro engravidarem nesse contexto, hipertensas, cardiopatas, renais e tantas pacientes que precisam desse tipo de orientação, balizando o desejo e a sua segurança e a segurança do concepto. Pesquisas e ensino que são mola mestra do cenário universitário e que podem ser trabalhados também em rede. Aqui eu diria para vocês que as nossas portas de acesso seriam basicamente duas na atualidade. Uma, o sistema Vida, pactuado em rede, como eu comentei. Então, as pessoas podem acessar as unidades básicas de saúde, solicitando seu encaminhamento para o hospital universitário através da especialidade ginecologista obstetra com subgrupo infertilidade, e será acolhido no apoiar para este aconselhamento que já salientamos para vocês. Os pontos de marcação podem ser as UBSs ou as prefeituras bairro, mas carece sim de encaminhamento que pode ser feito por um profissional de saúde, podendo ser enfermagem, médico, nutricionista, assistente social. Precisa ser um direcionamento e um encaminhamento para que a marcação possa acontecer e possamos receber as pessoas. Quando se tratar de pacientes do interior, elas precisam ter um diálogo com as suas secretarias municipais de saúde, que por sua vez entram em entendimento com a Secretaria Municipal de Saúde de Salvador, para que possamos fazer este aceite e o recebimento das pacientes para triagem, avaliação inicial, caso novo. Aqui é uma ilustração sobre o documento que é recebido pelas pacientes, né? Nós startamos o programa efetivamente pelo Sistema Vida em setembro de 2021, aqui está um exemplo, né, com uma data de 13/10/2021, e de lá para cá estamos num crescente. Aqui, quaisquer necessidades ou detalhamentos que não sejam contemplados, nós redirecionamos para a ouvidoria nesse processo de marcação da Secretaria Municipal de Saúde. E dentro da nossa unidade hospitalar, do nosso hospital universitário, nós podemos tramitar através das interconsultas. São solicitadas no programa específico da intranet de interconsultas, podendo ser direcionados para a ginecologia. Essa avaliação vem para a ginecologia
e seria interessante colocar no texto, no espaço texto que tem disponível, que se trata de uma avaliação para o programa Apoiar, para que seja direcionado para as agendas da nossa sub-área, do nosso subgrupo de trabalho. A ideia é que recebamos 2 pacientes de interconsulta por dia de atendimento, o que daria aproximadamente 6 vagas por semana, 24 vagas novas por mês dentro da nossa unidade hospitalar, contemplando as diversas especialidades parceiras e programas do nosso hospital. Queria agradecer mais uma vez o apoio da Gerência de Ensino e Pesquisa da nossa instituição, do nosso hospital universitário, e hoje especificamente a UNUTS, o Telesaúde do hospital, com esse espaço aqui gravando para vocês. Um forte abraço, muito obrigada a todos.